Então, o porquê que a gente aprendeu a calcular a função potencial? Para a gente poder calcular a integral de linha de campos conservativos, tendo uma forma alternativa do que a gente já havia estudado. Então, se a gente tem um campo F que é conservativo, é sabido que é conservativo, a gente pode voltar a calcular a sua função potencial, mudou aqui a letra, mas não tem problema nenhum, a gente volta, calcula a sua função potencial, e a integral de linha desse campo vetorial, ele fica, em tese, um pouquinho mais simplificada, porque a gente não precisa fazer aquela operação de fazer a composta da gama com a F, certo? Pegar a gama linha, multiplicar e depois calcular a integral. A gente não precisa fazer todos aqueles 3 passos antes de calcular a integral. A gente basicamente faz o seguinte, já que é um campo conservativo, a gente conhece a função potencial, nossa φ, o que a gente precisa calcular? Basicamente, somente qual é o ponto inicial, que o corpo está descrevendo a sua trajetória, e o ponto final. Então, a gente só depende da função potencial, do ponto inicial e do ponto final. Que é o normal, a gente precisa do ponto inicial e final para calcular a integral definida. Então, como fica a nossa integral de linha? A integral de linha do campo vetorial conservativo, F, no decorrer da gama, né, com t variando de A até B, aqui varia até B, fica a φ nesse ponto final, que é o B, menos a φ no ponto inicial A. Como que eu acho o B e o A? O A eu acho substituindo o limite inferior do T na gama, e o B eu substituo o limite superior do T também na gama. Então, são duas coisas. Primeiro, identificar os 2 pontos, e depois faz a subtração da gama, ou melhor, da φ aplicada em cada um dos pontos. Aqui uma forma alternativa, né? Gama da φ da gama de A, opa, aqui está trocado, φ da gama de B menos φ da gama de A, está trocada a ordem aqui só. A gente vai utilizar esse jeito aqui. Então, em tese, a gente diminui o número de passos, porque a gente só tem que fazer 2 coisas, identificar os pontos e fazer a subtração, aplicar o teorema fundamental do cálculo, só que é mais simplificado, uma vez que a gente já tem a função potencial. Fica mais complexo se a gente tem que calcular a função potencial antes. Então, vamos pegar aqui esse primeiro exemplo. Determina a integral de linha para o campo escalar a seguir de 2 formas diferentes. Vou fazer de 2 formas. Uma utilizando a função potencial, lembrando que isso aqui já é uma função potencial, então já vou usar ela direto. O que eu preciso? Só achar esse ponto A e esse ponto B, já que eu tenho a φ dada. E o segundo, eu vou criar um campo vetorial a partir dela, como? Calculando o gradiente, e calcular pela forma antiga que a gente tinha. Então, a gente tem a φ é x² mais y² sobre 2. A gama é tt. Então, primeira coordenada da gama, ou seja, o x da gama é t, e o y da gama é t, e o t varia de 0 a 1. Então, a gente vai ver de 2 formas diferentes. Primeira forma, né, é utilizando essa nova notação, utilizando a função potencial diretamente. Então, a primeira coisa que eu falei é identificar o ponto final e o ponto inicial, vice-versa. Então, o ponto inicial é o y, ou melhor, gama de A. O A, se eu não me engano, começa o T começa em 0 e vai até 1. Então, é o gama de 0. A função gama está aqui, ó. Gama só repete o T. Então, já que é um 0 aqui, 0, 0. E quando for 1, coloca 1 aqui, 1, 1. Beleza? Então, tá lá, 0, 0, 0. Esse é o ponto inicial da trajetória. E o ponto final é o gama de B. O B vale 1, então é 1, 1. Para este exemplo. Próximo passo agora é pegar no ponto final, substituindo a função potencial, menos do ponto inicial substituído na função potencial. Então, tá lá, a nossa integral de linha vai ser φ de B menos φ de A. Ou seja, φ de 1, 1, já que o B 1, 1, menos φ de 0, 0, que é o A. A é 0, 0, as coordenadas do ponto A, 0, 0. Só lembrando, qual é a função φ? x² mais y² sobre 2. A gente vai ter que substituir. Esse é o x, esse é o y, certo? Do ponto B, esse é o x, esse é o y do ponto A. Então, basta colocar, vai ficar 1² mais 1² sobre 2, menos 0² mais 0² também sobre 2. 1², 1, mais 1², 1, 1 mais 1, 2, 2 sobre 2, 1. Menos 0 mais 0, 0 sobre 2, 0. Então, 1 mais 0, ou melhor, 1 menos 0, 1. Essa é a integral de linha do campo conservativo, 1.
Então, a gente vai efetuar o cálculo de uma maneira diferente e a gente tem que chegar no mesmo valor, senão a gente errou em algum ponto. Beleza? Já, em vez de utilizar a função potencial, vamos calcular o campo vetorial associado a ela, e a partir do campo vetorial associado a ela, a gente calcula da forma anterior. Não essa utilizando a função potencial, a da aula anterior mesmo. Então, a primeira coisa é gerar o campo vetorial, que é gradiente da φ. Como a gente calcula gradiente? Primeira coordenada é derivada da φ em relação a x, e a segunda coordenada é derivada da φ em relação a y. Aqui foi repetido x, tá? Mas é em relação a y. Então, como fica lá? Derivada de x quadrado mais y quadrado sobre 2 em relação a x, esse derivado, já que está somando esse y quadrado, vai zero, né? Porque a derivada da constante somando é zero. Então, fica só, derivada de x quadrado sobre 2, que dá 2x sobre 2. Aqui, ó, 2x sobre 2. A mesma coisa para o y. Derivada de x quadrado em relação a y, zero. Lembrando que aqui é um y. Mais derivada de y quadrado em relação a y, 2y sobre 2. Então, 2x sobre 2, primeira coordenada, 2y sobre 2, segunda coordenada. Esse 2 corta com esse 2, esse 2 corta com esse 2, dá só o vetor x, y. E esse vetor é o campo vetorial que a gente vai assumir. Beleza? Aí volta para aquela definição da aula passada. Como que a gente calculava? A gente precisa da gama-linha e da composta. Φ, né, grade φ, com a composta com a lambda. Então, vai ficar grade φ é composta já, né, uma vez que a gente já está compondo aqui, ou seja, o x, no lugar de x a gente vai colocar t, e no lugar do y a gente vai colocar t. Qual xy? Desses aqui, ó. Já que é xy, então vem esse t no lugar desse x, e esse t no lugar desse y. Ficou tt, normal, porque as duas coordenadas eram as mesmas. Beleza? Próximo passo é derivar a gama. Ó, gama-linha é derivada de t e t, que é 1, 1. Derivada de t1, derivada de t1. Terceiro passo, multiplicar esse tt vezes esse 1, 1. Aqui, ó, t vezes t, vírgula t, interno ou escalar com 1,1. Então, t vezes 1 mais t vezes 1. T vezes 1 mais t vezes 1 igual a 2. T mais t, 2t. E agora sim a gente calcula a integral. A integral de quem? A nossa integral de linha é a integral de 0 a 1, porque é a variação do t da função 2t dt. Integral de 2t, t quadrado. Não é o t quadrado sobre 2. T quadrado sobre 2 é a integral de t. Então, 2t, t quadrado. Variando de 0 a 1. Então, fica 1 quadrado, 1, menos 0 ao quadrado, 1 menos 0, 1. Exatamente o resultado anterior. Precisa ficar fazendo os dois? Não precisa, tá? Só faz nesse momento é só para fazer a parte A, aqui, ó, essa primeira parte. Então, como eu falei, essa letra A é importante porque ela vai exemplificar o próximo e último tópico dessa parte de integral de linha simples, que é, dependendo do tipo do campo vetorial, não interessa qual é a curva gama que o corpo descreve. O importante é saber qual é o ponto inicial e o ponto final apenas. Beleza? Mas isso depois. Então, letra A. Antes disso, né? Calcula as integrais de linha para os campos conservativos dados pelas funções potencial. Então, não precisa gerar o campo vetorial. É para calcular direto da função potencial. Não precisa também calcular a função potencial, porque ela já é dada. Então, a função potencial da letra A é exatamente a do exercício anterior, para exemplificar a independência do caminho na integração, que é o próximo e último tópico da parte de integrais de linha. Simples, né? Então, dada a função potencial, x quadrado mais y quadrado sobre 2, a gama é t quadrado, t cubo. O t varia de 0 a 1. Primeiro passo é calcular o ponto inicial, quando t igual a 0, e o ponto final, quando t igual a 1. Então, ponto inicial A é o gama de A, ou gama de 0, que, como eu falei, né, t igual a 0, ponto inicial. Então, é 0 ao quadrado, vírgula, 0 ao cubo. 0 ao quadrado, 0, 0 ao cubo, 0. Então, esse é o ponto inicial. Ponto final é quando t vale 1. Então, vai ser 1 quadrado, 1, vírgula, 1 cubo, 1. Ponto 1, 1. Ponto inicial, 0, 0. Ponto final, 1, 1. A função potencial é x quadrado mais y quadrado sobre 2. Então, a gente vai ter o seguinte, a integral de linha de A até B
vai ser dada por φ de B menos φ de A. Ou seja, φ do ponto 1, 1 menos φ do ponto 0, 0. Vejam que não é a mesma coisa do exercício anterior. O exercício anterior era a função, a gama era t, t. Aqui é t quadrado, t ao cubo. É uma gama totalmente diferente. Então, como que fica? Mas a ideia vai ficar a seguinte: 1 quadrado mais 1 quadrado sobre 2. Menos 0 quadrado mais 0 quadrado sobre 2. 1 mais 1, 2 sobre 2, 1. 0 mais 0, 0 sobre 2, 0. Então, 1 mais 0, 1. O resultado foi o mesmo da integral anterior, porém com uma trajetória diferente. Esse é um tipo clássico, ou um tipo especial de campos vetoriais, que a gente vai ver no final agora, depois dos dois últimos exemplos. Então, o exemplo B é uma função diferente, é uma função ln de x quadrado mais y quadrado sobre 2. Qual é o ponto inicial? O ponto inicial já é dado. O gama de A é menos 1, 0. Menos 1 para x, 0 para y. O gama de B, o ponto final, é 1 para x, 0 para y. Então, a gente só precisa pegar esses dois pontos e substituir na função potencial. Não precisa nem calcular os pontos iniciais e finais, já foram dados. Então, aqui, né, só demonstrando, ponto inicial menos 1, 0, ponto final 1, 0. Então, como fica a integral de linha deste campo conservativo? Vai ser a φ aplicado no... Aqui está trocada a ordem. Esse é o ponto final e esse é o ponto inicial. Troquei a ordem sem querer. Mas então é, ó, φ no 1, 0, menos φ de menos 1, 0. Então vai ficar, vejam que já aqui ficou ajustado. No lugar do x eu vou colocar 1 e no lugar do y eu vou colocar 0, para a primeira. Então, ln de 1 quadrado mais 0 quadrado. 1 quadrado, 1, mais 0 quadrado, mais 0, 1. Então, ln de 1 sobre 2, menos 1 ao quadrado, já que eu estou substituindo esse x aqui, mais 0 ao quadrado, sobre 2 também. Beleza? Aqui, menos 1 ao quadrado fica mais 1, então fica 1 mais 0, 1. Então fica ln de 1, que já é 0, sobre 2, 0, menos ln de 1, que também é 0, sobre 2, 0, 0 menos 0, 0. Então a integral de linha é nula para esse campo conservativo, iniciando no ponto menos 1, 0 e acabando no ponto 1, 0. Beleza? Talvez para outros pontos ela seja diferente de 0. Na letra C, a nossa função potencial é x quadrado y cubo mais y. Ponto inicial, menos 1 é 1. Ponto final, 1, 3. Então, basta calcular a gama no ponto final, 1, 3, menos a gama no ponto inicial, menos 1, 1. Então, tá aqui, ó, gama, φ no 1, 3, menos φ no menos 1, 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado vezes 3 ao cubo, que dá 27, mais 3, 30. Menos 1 ao quadrado fica mais 1, vezes 1 ao cubo, 1, 1 vezes 1, 1 mais 1, 2. Então, fica mais 30, menos 2, mais 28. Ok? Então, essa fica sendo a letra C. Independência do caminho na integral de linha. Então, dada uma integral de linha de um campo conservativo, isso acontece com campos conservativos. A gente diz que a integral de linha não depende da curva gama quando a gente muda a curva gama, saindo sempre do mesmo ponto A e chegando no mesmo ponto B, mas mudando a equação da curva gama, o valor da integral não se modifica. Isso acontece diretamente em campos conservativos. Então, se o f for um campo conservativo, certo? A integral de linha dele é independente do caminho. Então, ela tem uma independência no caminho. O que lá importa? Só do ponto inicial e do ponto final. Não vai mudar o valor se você mudar a gama. Foi o que aconteceu nos dois exemplos que a gente viu anteriormente. A gente tinha uma gama que era t, e a outra gama era t quadrado, t ao cubo. Eram gamas totalmente diferentes. Porém, saíam do ponto, do mesmo ponto, né, as duas gamas, e chegavam no mesmo ponto. Tinham deslocamentos diferentes. Porém, tinham pontos de partida e chegada idênticos, gerando o mesmo valor. Isso aqui é um exemplo gráfico, né? Então, a gente sai do ponto A, vai pela curva 1, pela gama 1, até o ponto B. E sai do A, vai até o ponto B pela curva 2. Se o campo vetorial que está em volta dessas duas curvas for um campo conservativo, o valor da integral será o mesmo. Não interessa se a gente anda pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. Porque em um campo vetorial conservativo,
a integral de linha independe do caminho tomado, só depende do ponto inicial e do ponto final. Ok? Só uma classificação e uma característica muito boa que os campos conservativos têm.